Em parceria com a LG, a Google lançou a 4ª geração do seu smartphone, o LG Nexus 4. O aparelho traz uma configuração respeitável e uma experiência pura do Android Jelly Bean. Confira agora o resultado da nossa análise. Ao colocar os olhos sobre o Nexus 4, você vê um aparelho belíssimo e com design funcional. Ele traz bordas emborrachadas para facilitar o manuseio e reduzir o risco de quedas, e a placa traseira apresenta detalhes visuais bem interessantes, parecidos com hologramas que se mexem conforme entram em contato com a luz. As laterais do aparelho trazem botões discretos e firmes, que dificilmente devem ser apertados por engano. O slot para o cartão SIM também figura de modo discreto na lateral do LG Nexus. Assim como o Galaxy Nexus, este aparelho não traz botões físicos na tela, o que colabora bastante para um belo visual. Além disso, ela tem 4.7 polegadas e oferece espaço de sobra para você fazer tudo no smartphone. A tela é capacitiva, tem suporte para multitoques e excelente resolução, pontos que fazem do Nexus 4 um ótimo aparelho para reprodução multimídia. A presença do Corning Gorilla Glass 2 também é um destaque, afinal, isso tanto reduz a chance de riscos na tela, quanto protege o display em caso de colisões. O Nexus é o smartphone da Google, logo, a experiência com o Android aqui é a mais pura possível. Isso quer dizer que não há no aparelho aplicativos da fabricante e nem mesmo modificações gráficas do sistema. Você aproveita o robozinho verde do jeito que ele foi concebido por seus desenvolvedores. As câmeras do Nexus 4 também não decepcionam. A frontal captura vídeo em 720p e a traseira em 1080p, ambas registrando vídeos em alta qualidade. A captura de áudio nos vídeos também não deixa a desejar para um smartphone. Tô muito empolgada, porque tu vai ficar chorando que nem uma menininha. O software de fotografia traz recursos interessantes, usando menos botões e mais gestos na tela, como o círculo de ajustes que aparece quando você mantém a tela pressionada. O desempenho do aparelho, seja durante o uso, seja em testes de benchmark, mostra que ele aguenta grandes desafios. Com a sua pontuação geral nos testes do AnTuTu Benchmark ficando muito próxima à média de seus principais concorrentes, ele não enfrentou problemas para rodar games como CSR Racing e Shadowgun. A navegação na web e em redes sociais também não apresentou qualquer falha. A experiência multimídia no Nexus 4 merece destaque. Você pode ver filmes e escutar músicas sem o fone de ouvido com grande fidelidade na reprodução de áudio. Enfim, o processador do aparelho dá conta do recado com certa folga. Outro ponto positivo que não pode ser deixado de lado é o preço. Por aqui, um grande lançamento como o LG Nexus custar R$ 1.699 é algo bem interessante. Afinal, a título de comparação, o iPhone 5 desembarcou no Brasil por R$ 2.400 e o Galaxy S3 por R$ 2.100. O primeiro ponto negativo do Nexus 4 é o armazenamento. Apesar de trazer modelos com 8 GB e 16 GB, ele não conta com suporte para expansão via cartão de memória. Em tempos de filmes e imagens em Full HD e áudios de alta qualidade, essa quantidade se mostra bem limitada. Outra falha considerável é a ausência de fones de ouvido no kit do aparelho. Ou seja, se você quiser escutar suas músicas sozinho, terá de adquirir um par de fones à parte. Apesar de muito bela, a tampa traseira do Nexus 4 é totalmente lisa. Se você ganha o apoio das bordas emborrachadas para evitar deslizes, é provável que uma traseira escorregadia traga problemas quando em contato com determinadas superfícies. Isso sem contar a chance de risco, caso você não use uma capa protetora. A bateria do aparelho pode deixar você na mão quando o assunto é carga. Durante nossos testes, ela apresentou um bom desempenho quando ele esteve em uso básico, mas não se saiu muito bem após a reprodução de um vídeo de 30 minutos em alta definição. Isso mostra que, diante de uso mais pesado, a bateria do Nexus 4 se comporta basicamente igual à de seus principais concorrentes, inclusive com as mesmas falhas. Outro incômodo foi o aquecimento excessivo da parte traseira do dispositivo.
Ao deixar o Deezer tocando música e navegar pela web, por exemplo, ela esquentou. Nada grave, mas que incomoda e até surpreende um pouco. Apesar de contar com um bom sistema de som, o volume durante uma chamada do Nexus também deixa a desejar. Ele mantém a conversa audível, mas ambientes com algum ruído já devem ser o suficiente para atrapalhar a sua ligação. Tem promoção, tem sorteio, tem um monte de coisa. Então aparece lá. Por fim, outra falha do smartphone da Google é a ausência de suporte para a rede 4G. Tudo bem que essa rede ainda engatinha no Brasil, mas ela deve se popularizar em breve. Então, ter um equipamento sem suporte para ela pode ser um problema, principalmente em se tratando de um top de linha. Mesmo com falhas significativas, como a ausência de 4G e armazenamento limitado, o LG Nexus 4 não causa nenhuma decepção grave. Apesar da desconfiança em torno da LG, que ainda não havia apresentado um equipamento high-end capaz de brigar com os grandes, o trabalho feito neste aparelho foi muito bem realizado. Não somente na concepção e adaptação das ferramentas do Android, mas também no acabamento e no design do dispositivo, ambos praticamente sem falhas. A experiência de ter em mãos o Android puro é outro ponto altamente positivo e que conta bastante na hora de decidir entre um Nexus e outro dispositivo com o sistema da Google. Se ele fica abaixo de nomes como Galaxy S4 e Xperia ZQ na questão de desempenho, não deve em nada para os concorrentes diretos, como o iPhone 5, Galaxy S3 e Lumia 920. Além disso, o preço de lançamento é inferior ao dos concorrentes, outra vantagem considerável. Então, temos em mãos um aparelho com hardware avançado, um ótimo sistema operacional e um preço razoável. Somando tudo isso, o resultado que fica é um excelente smartphone, ideal para quem busca algo além do intermediário. Confira também a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.